E aí pessoal, beleza? Passando aqui para fazer o primeiro vídeo de 2020. Muitos assuntos aí no nosso timão, né? O Corinthians já participou da Florida Cup, já fez a sua estreia no Paulista, campeonatos oficiais. Temos reforços, temos as primeiras impressões do Thiago Nunes, enfim, muito assunto que a gente tem aí para tratar. Vamos tentar compactar tudo nesse vídeo aqui para passar as minhas opiniões sobre tudo que está acontecendo no nosso Corinthians, beleza? Sem mais delongas, vamos começar falando um pouco sobre o Thiago Nunes. Eu falei um pouco no final do ano passado sobre o Thiago Nunes, muito depois da demissão do Carille, contratação dele, eu acabei emitindo minha opinião. Se você olhar aqui em alguns vídeos do canal, vai ver que eu era contra a demissão do Carille. Eu acredito em continuidade no trabalho, eu acreditava que você poderia dar mais um tempo para o Carille, que ele tinha mais evoluir, porque por mais que em 2019 ele não mostrou grandes coisas no Corinthians, ele já havia mostrado um resultado, né? Em 2017, principalmente, um pouco de 2018, ele tinha muito a evoluir. Claro que depois da demissão, a escolha do Thiago Nunes, para mim, é a melhor escolha como técnico mesmo. Eu prezo pela continuidade por causa que é um pouco de temor com os dirigentes de futebol, do Corinthians especialmente, né, como a gente está falando aqui, que eles começam a ir na onda. Então eu tinha muito medo do Corinthians ir mais do mesmo, contratar mais um treinador como qualquer outro do mercado aí, ou simplesmente contratar um estrangeiro porque era é o que está na moda neste exato momento, e até você ter uma adaptação, até você conseguir arrancar resultados quando chega um novo técnico, às vezes demora um pouco, principalmente se ele for uma novidade ou estrangeiro. De qualquer forma, a escolha do Thiago Nunes foi perfeita. Apesar de eu não ter feito a demissão do Carille, feita a demissão, a escolha do Thiago Nunes é a melhor possível, até porque, para a esperança de todos nós corintianos, o Corinthians vai quebrar essa sina de jogos defensivos, vamos dizer assim, né, que começou desde a era Mano Menezes e lá por volta de 2010, foi nessa última década, né? Foi basicamente Mano, Tite, Mano de novo, Carille, aquelas intervenções no meio ali, alguns treinadores que a gente prefere nem comentar aqui e prefere esquecer, apagar da memória, né? De todos esses treinadores, só o Tite de 2015 conseguiu o time fazer um futebol um pouco mais vistoso, né? Principalmente na reta final daquele Campeonato Brasileiro. Os outros, um futebol muito mais pragmático, vencedor, mas pragmático. Claro que agora com o Thiago Nunes a gente tem essa esperança de que o time comece a mostrar algo. E começou. A de se pesar que era um torneio amistoso, a Florida Cup, e o primeiro jogo apenas contra o Botafogo, mas o Thiago Nunes já conseguiu, nesse curto período de tempo, dar uma nova cara para o time do Corinthians. Aparentemente, um time que gosta muito mais da posse de bola, tem muito mais toque, é muito mais agressivo, sem necessariamente ter que ficar fazendo muitas finalizações. O jogo contra o Botafogo agora, quando a gente fez 14 finalizações, nem é um número assim super elevado, ou muito mais do que o do ano passado, mas tem muito mais facilidade de se construir uma jogada, principalmente porque o meio-campo todo é um meio-campo diferente. O Corinthians fez 4 contratações para esse ano. Luan, acho que é a grande contratação do ano para o meio-campo. O Cantillo, que o pouco que mostrou na Florida Cup já deixou os corintianos muito animados. Tudo bem que a posição que ele joga ali é do Júnior Urso, então fazer pior que o Júnior Urso era impossível. Ele aparentemente é muito melhor do que isso. E Sid Clay na lateral esquerda, que maldosamente muitos estão apelidando agora de X de Clay, que o menino chegou gordo, hein? Ainda bem que o Lucas Piton aparentemente está dando conta do recado ali, enquanto o Sid Clay entra em forma e depois os dois que briguem por vaga. E o Corinthians contratou o Matheus Davó, que isso já estava meio que acertado desde o final do ano passado, mas para compor elenco mesmo, a gente não acredita que ele vai ser titular. Além do Thiago Nunes contar com esses reforços, claro que a filosofia de trabalho dele é o que mais chamou a atenção nesse começo de ano, é o que mais dá esperança. É isso que o corintiano está esperando que o time faça o ano todo. No jogo contra o Botafogo, o Corinthians, de novidade, de contratação, apenas o Luan entrou em campo. O Cantillo não podia por problema na documentação, o X de Clay está muito grandão, e o Davó, como eu falei, é para compor elenco. O resto era basicamente o mesmo time, contando com Pedro Henrique e Camacho, que voltaram do Atlético Paranaense, e aí a gente tem que ponderar que eles foram preteridos pelo Carille. O Carille
tinha a opção de poder usar eles e nunca quis essa opção, ou nunca deu grandes chances para ele. E o Richard, que também estava no elenco, estava no elenco no ano passado, e o Corinthians acabou emprestando ele no final da temporada porque ele não era aproveitado. Era uma preocupação muito grande do time do Corinthians não ter esse volante reserva pro esquema tático do Thiago Nunes, né? A gente imaginando Camacho e Cantillo, quando fosse entrar Gabriel ou Richard, o time ia decair muito. Com o Richard, fez uma boa partida, é bom saber que a gente pode contar. Na Florida Cup, a gente viu dois times extremos, né? O time titular jogando muito bem os dois primeiros tempos e o time reserva fazendo uma coisa bizonha. Há de se pesar também a favor de alguns jogadores do time reserva, que quando você entra os 11 reserva, é complicado você fazer uma análise, porque o time todo é desentrosado, além do time todo, ele obviamente ele é inferior ao time titular. Quando você tem um time titular base e você troca de 2 a 3 peças de vez em quando, o time tende a não sentir tanto. E a gente já viu isso com o Richard, né? O esquema bem definido do Corinthians fez com que o Richard fizesse uma boa partida contra o Botafogo. E por isso eu acho que a torcida já está, e tem que estar mesmo, muito esperançosa de que o ano vai ser muito melhor do que 2019. O ano de 2019 foi horroroso, a gente tem tudo para fazer um ano muito melhor, porque os reforços ainda vão entrar em campo para valer, além do Corinthians não estar contando com o Pedrinho ainda. Eu estou muito curioso como o Thiago Nunes vai fazer o time quando o Pedrinho voltar, porque, pasmem, o Ramiro jogou muita bola contra o Botafogo, ok? Botafogo de Ribeirão, há de se pesar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas ele jogou bola, ele não estava fazendo isso em nenhum momento no ano passado, e basicamente o Pedrinho entraria ali naquela vaga. São funções diferentes. Não sei o que o Thiago Nunes vai fazer. Ele vai disputar vaga com o Luan? Ele vai jogar com 2 meias? Vai mudar o esquema tático do Corinthians? O Pedrinho vai disputar com o Ramiro? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas que bom que a gente agora não tinha opção nenhuma no meio campo e agora a gente começa a ter várias opções. Há também o Arauz, que vai voltar do pré-olímpico. Ele que é reserva da seleção pré-olímpica chilena, mas sempre entra e aparentemente está fazendo boas partidas quando entra no pré-olímpico. Não estou acompanhando, só acompanho o pessoal fazendo matéria depois. É um jogador que eu acho que tem muito a oferecer, sim. Ele jogou pouquíssimo, também falha do Carille, que deveria ter utilizado mais alguns jogadores, dar mais chance para alguns jogadores. Eu acho que ele, no esquema do Thiago Nunes, vai se dar muito bem, porque aparentemente ele é aquele jogador que pode ocupar qualquer espaço do meio campo. E o Thiago Nunes preza muito por isso, né? Jogadores que são inteligentes e que têm categoria, vamos dizer assim, para fazer o meio campo, porque daí você tendo um meio campo ajeitadinho, bonitinho e jogando para cima, jogando bem, você alimenta o centroavante, né? É uma placa que a gente tem que fazer no estádio do Corinthians, porque o ano passado era algo absurdo, a bola chegava uma vez no jogo inteiro e coitado de quem estava jogando ali como centroavante. Tem que ter uma placa lá, alimente o centroavante. Se você der bola, o Bozelli vai fazer gol. Ele é artilheiro e mostrou isso já nesse último jogo. Fez 3 gols, não sem querer, mas fez os 3 gols. Na Florida Cup foi um pecado ele ter perdido o pênalti, né? O Corinthians estava jogando muito bem aquele primeiro tempo contra o Atlético Nacional. Ele acabou pedindo para bater. Eu entendi por que ele pediu para bater, porque é o centroavante, ele queria fazer o primeiro gol dele na temporada e o Luan já tinha feito o gol. O natural seria o Luan bater um pênalti. E o Luan bateu contra o Botafogo. Eu não gosto muito de concordar com o Mauro César, mas eu tenho que concordar numa coisa. O Luan, ele é muito ruim batendo pênalti. Eu lembro dele no Grêmio, inclusive ele perdeu um pênalti contra o Corinthians em 2017, naquele jogo que o Corinthians venceu lá em Porto Alegre, só que ele continua batendo. Ele é um bom batedor de falta, então ele treina, né? Só que pênalti ele não é muito bom. Então vamos ver o que vai acontecer no decorrer do campeonato, porque aparentemente ele que vai ser o batedor oficial. O Bozelli também não parece ser uma maravilha bater no pênalti. E agora que nós, no mês de fevereiro, a gente vai entrar nessa maratona de Libertadores, a gente sabe que mata-mata é bom você ter bons cobradores de pênalti, porque isso pode decidir uma partida. Além de, se a disputa for para pênaltis, obviamente você tem que ter bons batedores no time. Eu espero que isso o Corinthians melhore bastante. Espero que ele não dê essa decepção para a gente no decorrer do ano.
alimentando o centroavante, como eu estava dizendo, até um Wagner Love da vida, ele acaba fazendo gol. Eu sei que a torcida tá puta com ele, eu tô muito puto, mas o Wagner Love sempre foi isso. Se você olhar os meus outros vídeos no canal, eu sempre falo, o Wagner Love precisa perder 3 chances para poder fazer uma. Então, assim, se você ficar dando bola toda hora dele, uma hora ele empurra para dentro. Mas na Florida Cup ele mostrou que na hora que sobra ali, ele vai errar a primeira, vai errar a segunda, vai errar a terceira, e aí uma hora pode ser que ele guarde. Para isso, o time tem que armar, tem que fazer jogadas, tem que criar chances de gol. Bom, como eu falei, eu estou muito esperançoso com esse ano, acredito que todos os corintianos estão, estou muito interessado como que o Thiago Nunes vai trabalhar com esse elenco do Corinthians, com a volta do Pedrinho, o Arauz, como eu já estava dizendo, a briga ali, Sid Clay e Lucas Piton parece que vai ser bem interessante também. Na zaga, o Pedro Henrique, ele não passa tanta confiança, mas nesses primeiros jogos ele não demonstrou nada muito desesperador, vamos dizer assim, né? Mas ele realmente é um zagueiro que não passa tanta confiança assim. Eu acredito que a torcida, boa parte da torcida, preferia que o Bruno Mendes fosse titular. Acho que ele vai acabar ganhando essa vaga, mas ele ainda é novo, né? Ele tem 20 e poucos anos, é da seleção olímpica uruguaia, talvez precise de um pouco mais de adaptação. De qualquer forma, um sistema defensivo funcionando bem, pode ser que ele, tanto o Pedro Henrique evolua, quanto o Bruno Mendes consiga se encaixar um pouco melhor ali. O Corinthians contra o Botafogo acabou tomando um gol de contra-ataque com um jogador a mais, o Corinthians já estava naquele momento, porque o time todo estava atacando. O Gabriel já tinha entrado também, então o meio-campo estava bem diferente, né? E inclusive o Gabriel estava do meio para frente, né? É ele que está participando da jogada que perde a bola ali. Na volta o Lucas Piton não teve velocidade para alcançar o cara. Méritos para o atacante que entrou também no segundo tempo e corre mais que a desgraça aquele moleque. E acabou tomando um gol. Não é muito bom você ser tão vulnerável assim. O Corinthians tomou um gol do Atlético Nacional por cima, depois foi até uma falha, o segundo gol foi uma falha do Walter, né? Mas falhou no primeiro gol por cima e tomou o contra-ataque do Botafogo. Se o Corinthians quer propor jogo, quer ir para o ataque, ele tem que entender, tem que ter uma boa recomposição, tem que ter um bom sistema defensivo ali para você matar as jogadas e não dar oportunidade para os times. Porque quando você pegar times com mais qualidade, a tendência é que eles tenham contra-ataques mais expressivos, contra-ataques mais fortes, habilidosos e tudo mais. E se toda hora você deixar estourar na zaga, isso vai acabar sendo complicado um pouco para o time no decorrer do ano. Bom, resumidamente, é pouco tempo de trabalho para a gente analisar alguma coisa, mas tem alguma coisa para ser analisado. Que bom que as primeiras impressões são boas. Porque a gente estava acostumado, sim, ao Corinthians pegar times, às vezes, inferiores, times mais fracos e não conseguir impor um futebol que impôs no terceiro jogo do ano, ou no primeiro oficial do ano. O Corinthians, o ano passado inteiro, uma partida só fez 4 gols, que foi contra o Avenida na Copa do Brasil, e foi aquele jogo maluco. O Corinthians saiu perdendo de 2-0, teve que virar o jogo e no finzinho fez o quarto. No primeiro jogo oficial já faz 4, é isso que tem que fazer, né? E acho que a torcida tem que estar feliz sim, porque o time foi consistente durante a partida inteira. Um Luan que não jogou tão bem contra o Botafogo, mas durante a partida toda o time do Corinthians criou boas oportunidades e já deu uma nova cara, né? Puxando um pouco do assunto falando do Palmeiras, o Palmeiras ele teve o mesmo problema nos jogos da Florida Cup, como no primeiro oficial agora no Paulista, que foi o primeiro tempo ruim. Ele geralmente está jogando o primeiro tempo ruim, depois ele se encontra na partida e evolui. O Corinthians nisso tem mais uma consistência. E precisa, o Corinthians agora no mês de fevereiro tem uma maratona de jogos, quarta e domingo, e toda quarta é jogo de Libertadores e já é decisão. Aparentemente a gente vai pegar o Guarani do Paraguai, estou torcendo para que seja o Guarani do Paraguai, porque a gente precisa exorcizar demônios. E o Guarani do Paraguai eu acho que está entalado na garganta de todo corintiano. Espero que eles venham e que a gente consiga, se continuar com esse ritmo do começo do ano, a tendência é o Corinthians conseguir boas partidas e conseguir a classificação. O Corinthians precisa dessa classificação para a Libertadores, porque senão vai ser uma decepção muito grande pro ano, né?
E são 2 mata-matas. No mês de fevereiro inteiro, o Corinthians vai estar focado nesses mata-matas aí. Esperamos que a gente consiga apresentar um bom futebol, mas acima de tudo, vencer. Apresentar um bom futebol, eu acredito. O time já demonstrou isso. E que a gente consiga passar e entrar no grupo do Palmeiras, na Libertadores, para a gente ter muito mais conteúdo aqui nesse canal, a gente ter muito mais vídeos e embates de derbys aí durante o ano todo, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Vou fazendo minhas considerações finais aqui. Tem muito assunto que eu acabei deixando passar, como a saída do Ralf, a possível saída... Possível não, vai ser uma saída, mas ainda não tem um local específico do Jadson. Todas essas novelinhas, isso eu optei por não fazer mesmo, novelinhas de o Michael, o Rony, essas coisas, eu acho muito chato, porque você fica falando sobre um jogador, e aí depois ele não vem, e aí já tem outro nome, e mais novelinha pra cá, novelinha. Eu prefiro falar mais de coisa concreta, mas enfim, esses assuntos depois eu vou encaixando em outros vídeos e dando a minha opinião sobre alguns jogadores que não são aproveitados, outros que são, alguns assuntos sobre Corinthians, sobre a Arena, sobre o Andrés, enfim, muito assunto a gente tem para esse ano aí, sobre a contratação do Luan, né? O Corinthians, que essa diretoria, eu gosto dela em muitos pontos e não gosto em outros. Um dos pontos que eu não gosto é a falta de transparência, como, por exemplo, nessa contratação do Luan. Enfim, não vou falar agora porque esse vídeo ficou muito extenso e durante os próximos vídeos do ano eu começo a destrinchar mais a minha opinião sobre vários assuntos. Beleza? Bom, é isso aí, fiel. Vamos torcer para o Corinthians continuar com esse bom desempenho do começo do ano durante o ano inteiro e que a gente consiga colher bons frutos com esse novo trabalho do Thiago Nunes, que o Luan consiga recuperar o futebol, que o Cantillo seja tudo aquilo que a gente espera e que o Bozelli seja o centroavante, artilheiro da porra toda nesse ano. Que o Corinthians esteja na briga, né? Se nós vamos ganhar título ou não, aí a gente tem que estar lá na briga para tentar beliscar alguns títulos durante o ano, beleza? Vão acompanhando o canal, vai ter muito mais vídeos meus, vídeos do Ronaldo e a gente vai tentar fazer mais alguns vídeos juntos aí pra gente falar sobre esse ano que promete muitos derbys e promete 2 times que vão se embater aí durante o ano todo, vão estar buscando os mesmos objetivos, beleza? Lembrando que a gente está começando mais um ano, espero que você tenha em mente que o futebol ele é algo maravilhoso, é algo fascinante, é algo que realmente mexe com as paixões e mexe com a felicidade e a tristeza de todos. Mas a gente tem que lembrar que é um esporte, a gente tem que lembrar que a gente tem que tratar isso com uma certa leveza. Eu não lembro exatamente quem falou uma frase, mas eu escuto bastante em alguns programas esportivos, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. E é verdade, a gente tem muita coisa importante na vida, mas o futebol, das menos importantes, ela é a mais. E a gente sabe disso, a gente que acompanha de perto e que sente essa paixão. E a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire um excesso de tristeza, de raiva, e, enfim. E lembrar que sempre a gente tem adversários, a gente precisa de adversários fortes e não de inimigos. A gente não tem que odiar o time alheio. A gente torce contra, a gente torce a favor do nosso time. E eu espero que durante o ano todo a gente possa ter essa reflexão de que você tem que enaltecer o seu time, você tem que torcer, tem que sentir a emoção, sentir a paixão, mas assim, adore mais o seu time e odeie menos o time adversário, né? Futebol é mais paixão e menos ódio. Eu acho que eu queria deixar esse recadinho pro começo de ano, nesse primeiro vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tinha que encaixar isso de alguma forma. Se divirta esse ano todo, corintiano, se divirta, palmeirense também, que acompanha o canal, torcedores de todos os outros times. Espero que todos tenham um ano de paz e todos felizes e tristes nos seus objetivos, isso é o inevitável da vida, mas que a gente sempre respeite os outros, respeite os adversários sim, inimigos não, e essa é a proposta do canal, é por isso que eu e o Ronaldo a gente faz
vídeos de Corinthians e Palmeiras aqui no mesmo canal para mostrar que tudo aqui é uma união. E é isso que a gente espera do futebol brasileiro. Estamos muito longe disso, mas não custa sonhar, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E só para não perder o costume, quem te disse que só tem um jeito de torcer?